Olá, meus amores, bem-vindos a mais videoaula. Trago para vocês um assunto muito gostoso que são os gêneros textuais. Não é verdade? Para a gente entender melhor os gêneros textuais, o próprio nome já diz, são os textos, são as variedades de textos que nós temos na língua portuguesa. Dentre elas nós vamos ter fábula, conto, crônica, romance, novela. A gente vai ter o quê? Artigo de opinião, dissertação, narrativa e são muitos gêneros textuais. Culinária, que a gente viu recentemente, a gente leu um texto com uma receita culinária. A gente vai ter gênero instrucional, que é aquele texto que vai instruir como se faz determinada coisa. Então tem muitas variedades de gêneros, tá certo? Ou seja, de gênero sim, de texto. Ok? Hoje eu trago para vocês algo que já nos é conhecido, que é o hipertexto. Observe isso aqui. Hipertexto. Observe essa imagem completa, tá? Diz o seguinte. Aí está escrito a seguinte palavrinhas. Minha casa. Observe que a casa, tá? Ela está o quê? Sublinhada. Tá? E há uma linha que leva ela aonde? A casa. Vou ler todinho, depois eu vou explicar. Vamos lá. Minha casa é triangular. Nela mora 5 pessoas. Minha mãe, pai, 2 irmãos, ó. Fez o quê? Sublinhou a palavra irmãos. E eu? Amo o que está escrito na parede do meu quarto. Observe que a palavra escrita está o quê? Sublinhada. E cada palavra sublinhada há uma linha, né, que liga ela ao local. Professora, aí é a lousa. Eu vou fazer aqui no meu caderno. Na internet, porque nós sabemos que o hipertexto, é um gênero textual muito clássico das redes, ou seja, da internet. Na verdade, dos sites. Exatamente. É mais característico, mais usado neles. Até pela própria lógica, na verdade. E o hipertexto tem uma coisa interessante. Ele faz essas palavras, ele sublinha essas palavras para dizer para você que você pode fazer uma pesquisa a mais. Que é interessante que você clique no nosso caso, que aqui está escrito na nossa lousa, não tem como eu clicar, mas eu sei que a palavra casa está designando que eu posso ir além daquela palavra. No caso, eu vou seguir a minha seta. Eu posso usar uma seta ou eu posso fazer simplesmente isso, tá, gente? No caso do nosso caderno. Eu poderia evitar, tá? Essa linhazinha, até para não ficar, porque se a gente fizer com linha, vai ficar muita informação, muito rabisco dentro do próprio texto, então não fica esteticamente legal para a leitura, tá? Eu poderia colocar, ó, na primeira, eu colocaria sublinhado, umzinho, aí eu coloco lá no desenho que representa a casa, um númerozinho 1. Eu sei que aquele desenho que eu desenhei, se refere o quê? A primeira palavra. É bem mais interessante do que todo esse rabisco que eu fiz, ó, fazendo ali. Tem aqui, até porque a linha vai passar por cima das letras. Então, seria mais interessante assim, tá? Sublinha a palavra, põe a numeração. Aí aqui, ó, mesma coisa, eu apagaria essa linha todinho, né, que faz essa ligação e colocaria o quê? Número 2, ou seja, a segunda palavra. E aqui eu faço o número 2. Lembrando, né, ressaltando que aquela palavra irmão está se referindo a que imagem no meu caderno, na minha lousa? Aos irmãos. E a pessoa que teve essa ideia de criar esses hipertextos, fazendo esses links, no caso dos sites, porque você está lendo lá, você está trazendo uma informação e há pontos importantes para ser levado em consideração, mas ficaria muito extenso
ouçam aquela leitura. Então você pode fazer o quê? Você pode fazer a leitura do texto completo e à medida que surgir na curiosidade, você pode clicar isso na internet. Você pode clicar em cima daquela palavra que está em negrito e ela vai lhe levar para onde? Para uma outra janela. Ou seja, para um outro site ou até mesmo no próprio site, explicando aquela palavra, tá certo? Isso são hipertextos. Hipertexto também a gente pode dar ali uma semelhança com os gêneros intertextualidade. O que é intertextualidade? É um texto dentro do outro, ou seja, eu vou fazer um texto, tá? Fazendo ligação com aquele outro texto. Isso eu posso dizer que o hipertexto é uma semelhança com os gêneros hipertextuais, tá certo? Eita, professora, gêneros textuais tem cada nome, né? Hipertextualidade, exatamente. Intertextualidade, certo? Eu falei aqui no hipertexto, ficou hipertextual. Não, intertextualidade, ou seja, pronto, vamos fazer o seguinte, vamos entender. Eu tô falando sobre os 3 porquinhos e tem a história dos 3 porquinhos mesmo, lá bem interessante, todo o contexto. Aí essa intertextualidade eu tanto posso fazer com textos verbais, somente com palavras. No nosso caso, nosso hipertexto aqui, ele é que tipo? Ele é misto, porque eu trago os verbos, ou seja, os vocábulos, eu trago as palavras e trago o quê? As imagens, não é verdade? Então, pronto, eu tô lá falando sobre, eu li aquela história clássica, né, que a gente já estudou essa questão lá dos 3 porquinhos, e eu achei interessante, então eu vou criar um texto fazendo menção aos 3 porquinhos. Eu não vou usar e até posso, mas não é interessante, é bom criar mesmo. Eu vou fazer uma adaptação daquele texto. Eu vou fazer um texto que eu gostei da história, fazendo o quê? Uma intertextualidade com os 3 porquinhos. Então, quando a pessoa que lê o texto que eu escrevi, que eu criei, ela vai imediatamente ligar essa história eu conheço. Essa história, ela vem lá, é semelhante, é parecida, tá, gente? É parecida com os 3 porquinhos. Ou seja, o texto que eu escrevi, a pessoa que for ler, ela vai interligar o meu texto a um outro já conhecido por ela. Isso é intertextualidade, mas vamos ficar aqui no hipertexto. Entenderam? Eu só expliquei para vocês saber que eles têm essa semelhança. Porque eu vou estar ligando aquela minha palavra que está dentro do meu contexto, né? A uma outra janela, a um outro site ou o próprio site em outra publicação que o site fez. Entenderam? Então vamos lá. Melhor para nós que estamos fazendo no caderno de vocês, vão fazer essa atividade, tá? No caderno de vocês, eu quero as fotinhas da criação de vocês. É um texto, vamos lá. Minha casa é triangular. Eu achei interessante mostrar como seria essa casa. Então eu desenhei a casa triangular. Olha como são as escadas triangular. Olha as árvores, o formato das árvores triangular. E aqui irmãos. Eu achei interessante falar de irmãos. E os meus 2 irmãos. Como é? Eles são gêmeos. Só que eles são gêmeos o quê? Homem, menina e menino. A frase, olha, ele diz o seguinte: eu amo o que está escrito na parede do meu quarto. Aí pode vir a curiosidade, mas peraí, ele não escreveu. Que frase é essa? Por que ele ama tanto? Eu quero saber. Então eu faço o quê? Eu escrevo, observe aqui, ó. Tá aqui, nesse formato. Eu escrevo. O interessante que aqui, tá, gente, não faça o que a professora fez. O interessante que é a sua frase, aquilo que você vai descrever, saia do texto. Vocês perceberam que aqui a minha parede, né, meu coração, pegou a palavra na, pegou aqui o pronome na. E não é interessante, faça fora do texto, né, porque eu comecei a escrever, se eu fosse escrever, vamos consertar, né, para ficar do ideal. Vamos tirar aqui, ó. Pronto. O ideal, tá?
é que o desenho que eu quero desenhar ou aquela frase que eu venho a escrever esteja de fora do meu texto, até para evitar essa poluição visual que fica no texto. Então, eu aconselho que vocês não façam a ligação através da linha. Eu fiz só para vocês verem como fica difícil a leitura, como fica poluído a nossa imagem. Então, só grifa mesmo as palavras e faz fora. Fazer bem aqui, ó. Minha família. Opa! Minha base, né? Pronto. Agora ficou melhor de visualizar. Não ficou pegando aqui as palavras do texto. Essa é a ideia. Aí eu vou agora desenhar a parede, né? A paredezinha lá do meu quarto. Eu posso até fazer uma mesinha, né? Botar um jarrinho de flores lá e tal. Faz lá um desenhozinho na mesazinha de vocês. Vocês que sabem. Vamos fazer aqui. Pronto. Tá aí. Então, ai, professora, agora eu entendi o que é o hipertexto. Agora ficou claro. Exatamente, gente. Hipertexto é muito fácil. É só você criar a sua história, aquilo que você quer escrever e aquilo que você acha importante, você sublinha e eu vou saber o que é que você quer que eu saiba. Até mesmo de curiosidade. Por exemplo, quando eu estava pensando o que é que eu vou escrever para os meninos, qual é o texto que eu vou trazer para os meninos? Aí quando eu comecei a escrever, eu pensei, eu amo o que está escrito na parede do meu quarto. Peraí, eu desenho o quarto, eu desenho a parede, o que é mais interessante? Ele diz que eu amo o que está escrito. Então, nesse texto, nesse hipertexto, que é a melhor coisa a se grifar, ou seja, a sublinhar é quem? O escrito, porque são as palavras que ele ama na parede dele. Então, foi o que eu fiz. Minha família, minha base. Eu espero que agora não tenha ficado nenhuma dúvida relacionada a esse gênero textual. Vamos a mãos às obras, vamos arregaçar a manga, pegar o meu caderno, pegar o meu lápis e minha borracha e fazer o meu hipertexto e mandar para a professora. Beijo a todos e até o próximo vídeo aula.